Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, logo cedinho, 8 horas da manhã, para que nós possamos trazer temas importantes da conjuntura brasileira e, ao mesmo tempo, esse olhar a partir do ensino social da igreja, a partir da doutrina social da igreja, que nos interpela cada vez mais a uma posição profética. E, nessa ocasião, nesse programa de hoje, teremos a alegria de acolher conosco aqui Dom Valmor, ele que é arcebispo de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, nesse momento, desempenha a importante missão de presidente da CNBB. Bom dia, Dom Valmor. Bom dia, Daniel. Saúde e paz a todos e todas. E na alegria de estar aqui para compartilhar experiências, convicções, e assim juntos, numa tarefa que é sempre muito exigente, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, construir e reconstruir a sociedade brasileira para que ela entre nos trilhos da justiça e da paz. Esses são os nossos desafios, Dom Valmor, e é uma alegria muito grande poder contar com o senhor aqui conosco, e, ao mesmo tempo, nesse momento que nós estamos, como a gente... o senhor sabe, eu componho a equipe da Rede Eclesial Panamazônica, da Repam Brasil, e a gente tem feito todo um esforço de fazer a memória dos 6 anos da encíclica Laudato Si. Então, irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, esse é o nosso tema de hoje. E todas as sextas-feiras nós temos uma professora lá do seminário em Campo Grande, a professora Suzana Mota, que é fiel, sabe, Dom Valmor, está sempre conosco. A Maria Saléria, que está agora fazendo a formação também da campanha Vida por um Fio, a Maria Lúcia, o nosso próprio irmão Chico Botelho, que está conosco, todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento, e já são 11 pessoas que estão ali, e daqui a pouco nós teremos um grupo ainda maior. E, nesse sentido, Dom Valmor, antes de entrar propriamente no tema, 6 anos da Laudato Si e a Igreja no Brasil, compromissos e desafios, vamos conhecer um pouco mais a sua trajetória, como é que o senhor despertou para a vocação na igreja, a partir do seu batismo. Eu tenho notícias que o senhor é da Bahia, e como é que foi depois vir para Minas Gerais. Conta um pouquinho para nós essa trajetória, a história da sua vocação, e está aqui conosco também, mandando um abraço, o Dom Zanoni, lá de Feira de Santana, também prestigiando e dando audiência aqui ao nosso programa, Dom Valmor. Vamos partilhar um pouquinho dessa sua trajetória enquanto homem de igreja, que nós queremos também conhecê-lo melhor. Por favor, Dom Valmor. Quero, mais uma vez, desejar saúde e paz aos que estão nos acompanhando aqui na sala, de modo especial, o querido amigo Dom Zanoni, arcebispo de Feira de Santana, a alegria de saber que ele está aí. Quando a gente sabe quem é que está ouvindo, a motivação para falar aumenta. Então, tem essa alegria. Como você se referiu, Daniel, eu nasci na Bahia, numa Bahia que está muito distante de Feira de Santana, a quase 1.000 quilômetros distante de Salvador. A Bahia que eu nasci, na cidade de Cocos, é uma Bahia que está exatamente no fim do Cerrado, pouco antes de começar o bioma da Caatinga. Então, eu sou, na verdade, um sertanejo do Cerrado, do jeito que Guimarães Rosa descreve. Então, nasci aí na Bahia, que fica na divisa entre Minas e Goiás. Aliás, no município de Cocos, na Bahia, nós temos um local que se pisa ao mesmo tempo em 3 estados, Bahia, Minas e Goiás, chamado Marco da Trijunção. Então, nasci na Bahia, em Cocos, no Cerrado, pouco antes do começo do bioma da Caatinga, e queria fazer uma ligação imediata, compartilhando com todos uma alegria. Aos 14 anos de idade,
eu me transferi para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma experiência muito importante e bonita, onde também eu pude aprender o caminho da mineiridade. Na verdade, todos sabem que Minas Gerais tem 50% de cerrado, de modo que eu sou um baiano mineiro, que ao mesmo tempo tem na alma o mineiro Minas e o mineiro Gerais. Então, tenho a alegria de trazer isso, que me ajuda muito na minha cidadania, nas minhas convicções, no meu compromisso com a vida, com a paz, com a justiça, e essa alegria bonita de ser um servidor do Evangelho, um proclamador da Palavra de Deus. Volto um pouco a Cocos, na Bahia, onde nasci, em 26 de abril de 1954. Primeiro quis, desde criança, ser padre. Por volta de 8, 9 anos de idade, queria ser padre. E uma coisa que muito tocava no meu coração é a proclamação da palavra de Deus. Na minha cidade pequena, hoje deve ter cerca de 20 mil habitantes na cidade, no máximo. Naquela época, uns 2, 3 mil habitantes no máximo. Ali estavam os irmãos de confissão religiosa presbiterianos. E significava muito para mim, que era uma coisa muito curiosa, eu discutia religião com muitos daqueles presbiterianos. Inclusive, posso contar um fato muito rapidamente. Uma vez eu estava num local, aí um senhor presbiteriano sabia que eu queria ser padre, embora tivesse ali 10 anos de idade, e ele me provocou, e eu então ficava discutindo com ele, sem saber nada de Bíblia, mas discutia com ele. E até meu pai foi lá e disse assim: senhor fulano, como é que o senhor discute religião com uma criança? O senhor é um adulto. Mas ele fazia exatamente para me provocar. E isso tocava muito o meu coração. De lá de Cocos, aos 12 anos, eu fui para o seminário em Caetité, na Bahia, São José, onde fiquei por 4 anos. E depois de lá, fui então para Juiz de Fora, onde fiz minha formação de filosofia, teologia. Fui ordenado padre pela Diocese de Juiz de Fora, embora mantendo as minhas raízes muito profundas e ligações com Bom Jesus da Lapa, que é a minha diocese de origem na Bahia. Logo depois da minha ordenação, eu fui a Roma para fazer o mestrado em Sagrada Escritura. Retornei de Roma em 1980, depois de 3 anos do mestrado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Tornei-me professor de Sagrada Escritura, também ajudando na formação no Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora. Voltei depois de um tempo a Roma para fazer o doutorado no ano de 1985, e depois disso, ao retornar, continuei a trabalhar no seminário, em paróquias, com experiências muito ricas e bonitas, que não saem da memória, são páginas muito queridas e que dão sentido a esse caminho do meu ministério. Tive a oportunidade de ser, por 11 anos, professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no programa que ali foi criado juntamente com Pedro Ribeiro, Faustino Teixeira, o programa de pós-graduação em Ciência da Religião, que foi o primeiro programa de pós-graduação em Ciência da Religião aqui no Brasil, numa experiência realmente muito interessante, muito rica. Depois de Juiz de Fora, de 20 anos de ministério, também com a missão de ser reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, fui nomeado em 1998 como bispo auxiliar de São Salvador da Bahia, onde passei 6 anos. Nesses 6 anos lá, muita aprendizagem, a aprendizagem de uma Bahia que é diferente da Bahia onde eu nasci, porque é a Bahia do Recôncavo, numa riqueza muito grande, numa experiência
inicialmente muito sofrida, mas que se tornou muito fecunda e criou muitos laços, e laços muito profundos meus com aquela terra e com aquele povo. E desde 2004 sou arcebispo de Belo Horizonte, nessa experiência também de muito colaborar com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu fui nomeado bispo em 98, em 99, um ano depois, eu fui eleito para ser membro da Comissão da Doutrina da Fé. E trabalhamos muito na CNBB por uma perspectiva nova na compreensão da doutrina da fé como comissão. E aí, quando se fez o novo estatuto entre 99 e 2001, ele foi aprovado a partir de 2002, a Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé ganhou um outro caminho de serviço na conferência. E aí fui eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé em 2003 e permaneci até 2011 por 2 mandatos. Depois disso, nesses últimos 2 anos, nesse serviço na presidência da CNBB. Ressalto e compartilho que há 17 anos sou arcebispo de Belo Horizonte, sou o 4º arcebispo. Estamos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte neste ano, celebrando 100 anos de história. Portanto, significa que os bispos de Belo Horizonte vivem muito, porque em 100 anos apenas 4, assim espero que aconteça comigo também, para servir mais e servir melhor. E é uma alegria, e para mim é uma grande honra ser arcebispo de Belo Horizonte, uma igreja de uma história muito bonita, de pastores muito devotados, de um laicato muito forte. Nós, inclusive, compartilho, Daniel, estamos publicando uma obra de 10 volumes, que é a História Centenária da Arquidiocese de Belo Horizonte. E nessa obra, um dos importantíssimos volumes, ou exemplar, é exatamente a história do laicato na Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas também ressaltando a vida religiosa, as instituições vinculadas, porque a Arquidiocese de Belo Horizonte tem um privilégio de atuar no mundo da educação, e aqui cito a PUC Minas, e o Colégio Santa Maria Minas, hoje reunindo mais de 75 mil alunos no total. Também atua no âmbito da cultura de modo muito forte, sobretudo porque tem um patrimônio sacro da mais alta importância. Cito aqui, por exemplo, Sabará, que é um local tricentenário de grande importância. Atuamos no mundo do social, com um trabalho muito amplo e muito interessante, com comprometimentos muito sérios, como esse do mundo da ecologia integral. Atuamos no âmbito do serviço, e a Mitra Arquidiocesana, com suas mais de 285 paróquias e mais de 1.500 comunidades. Tenho a alegria de compartilhar muito rapidamente isso, mas são experiências muito bonitas e muito fortes. Dom Valmor, muito obrigado. Acho que eu, depois, com essa partilha toda que o senhor fez, eu acho que a gente precisava marcar um programa exclusivo sobre a caminhada da Arquidiocese de Belo Horizonte. Será uma alegria. Desejar e tiver essa possibilidade, porque nesse relato muito sintético que o senhor fez, quanta riqueza, e eu quero aqui, então, celebrar com todos aqueles que já nos acompanham. Nós ultrapassamos já aqui 3 vezes mais, e muitos religiosos lá de Santarém, Padre Boing, que é da Vivat Internacional, a Jacinta, que é do Maranhão, a Margarida Onoff, que é da Pastoral Carcerária aqui também do Distrito Federal, o Névio lá de Foz do Iguaçu, do Movimento Nacional de Fé e Política, a Loiva lá de Porto Alegre, ou seja, o Brasil inteiro está aqui com o senhor, mais uma vez, Dom Valmor, e aqui também estão saudando o nosso irmão Pedro Gontijo, também das nossas caminhadas de Justiça e Paz, saudando pelo programa e pela iniciativa, justamente porque as pessoas veem os bispos, veem o senhor, por exemplo,
e desconhecem, né? Então, eu fiquei aqui, enquanto lhe ouvia, pensando em toda a dedicação da CNBB nesse momento na Assembleia que teve sobre o documento sobre a palavra, né? E o senhor com tanta trajetória, e desde a origem, essa ideia do diálogo, e do diálogo que provoca, e que o senhor, pelo que eu estou percebendo, então, se manteve fiel a esse anúncio, né? Que Deus seja louvado por esse testemunho, Dom Valmor, e com mais profundidade e alegria ainda, eu acredito que a gente pode estar se dedicando, né, ao tema de hoje, porque, de fato, aguçou a minha vontade, de muitos aqui que nos acompanham nesse momento ao vivo, de conhecer um pouco mais a riqueza dessa Arquidiocese de Belo Horizonte, que está aí no coração do Brasil, e que, de alguma forma, a gente ainda, pelo menos pelo que o senhor relatou aí, a gente ainda precisa conhecer muita coisa. E a alegria nossa de estar acolhendo a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, que o senhor instituiu no âmbito da Arquidiocese, mas isso também pode ser tema do nosso próximo programa, senão a gente não avança na temática de hoje, que também é muito importante, né? E essa é um pouco a primeira pergunta que eu quero lhe disponibilizar, Dom Valmor, sobre a encíclica Laudato Si, né? Como que ela foi recepcionada pela Igreja do Brasil, né? Que o senhor pudesse um pouco, nessa memória, nessa trajetória que tem da caminhada da Igreja do Brasil, quais foram as iniciativas e os compromissos também, e se tiver, então, um pouco esse exemplo a partir da arquidiocese, eu acho que sempre ajuda muito a ilustrar também nível nacional. Como é que a encíclica, então, completando 6 anos agora, que trajetória que ela fez na Igreja do Brasil? O senhor poderia partilhar conosco, por favor? Com alegria, Daniel, e com os demais, compartilho. São 6 anos de um horizonte ainda mais enriquecedor no horizonte da doutrina social da Igreja. A salvaguarda do meio ambiente sempre foi uma preocupação da Igreja. E uma presença da Igreja na salvaguarda do meio ambiente é alguma coisa de grande significação. E a Laudato Si vem como uma grande moldura, iluminando ainda mais esse compromisso e esse sentido. E eu queria dizer isso com uma referência. Santa Idelgardes de Bingen, uma abadesa da Idade Média, tinha um contato com a natureza e com o meio ambiente exemplar. Estudiosa, cientista, que é doutora da Igreja. Só para dizer de uma coisa lá de trás. Quando nós percorremos as páginas da doutrina social da Igreja, imediatamente nós temos o capítulo da salvaguarda do meio ambiente. Portanto, a nossa Igreja tem uma tradição, não começou ontem, e eu considero que a Laudato Si é um coroamento importante que nos firma nesses trilhos. Por isso, aqui faço uma observação. É muito curioso quando alguém cristão dentro da Igreja diz: o que é que fé tem a ver com salvaguarda do meio ambiente? Lamentavelmente, muitas vezes isso aparece. E tem tudo a ver. Aliás, basta, no início da Laudato Si, quando o Papa retoma, e em outros textos da doutrina social, a relação do meio ambiente com o Criador. Nós somos criaturas deste Criador, que é Deus, Pai de todos nós. Isso, para mim, basta para dizer: a fé tem tudo a ver com a salvaguarda do meio ambiente. Volto, então, à perspectiva destes últimos 6 anos da Laudato Si na recepção da Igreja no Brasil. Primeiro, ressalto, temos ainda um longo caminho a percorrer. Um longo caminho a percorrer na consciência e na operação de nosso trabalho, de nossos comprometimentos como Igreja no meio ambiente. Um longo caminho a percorrer porque nós estamos vendo, ao invés de crescer a salvaguarda do meio ambiente, desmantelamentos, inclusive de legislações vigentes em função de licenciamentos que serão certamente cada vez mais criminosos. Nós, como Igreja do Brasil, recebemos a Laudato Si, e aqui quero me referir à presidência anterior da CNBB,
quando criou um grupo de trabalho sobre a questão da ecologia. Isso amadureceu e nos deu a condição de dar um passo em 2019 da criação da Comissão Especial Episcopal para a Ecologia e sobre mineração. Essa comissão tem trabalhado de maneira muito interessante, muito rica, e é uma efetivação da recepção nossa da Laudato Si. Isso está na perspectiva, assim como disse no início desta nova configuração bacana da CBJP, que é preciso fazer uma rede de comissões diocesanas de justiça e paz. Está se fazendo esse trabalho pouco a pouco de uma rede de comissões ou grupos de trabalho em todo o Brasil, pelo menos a partir de cada um dos regionais, agora em número de 19, de modo que a igreja possa enfrentar esses problemas, discutir, dar formação, abrir perspectivas, ter diálogos políticos. E aqui quero me referir em Minas Gerais, a criação no Leste 2 do grupo de trabalho para a ecologia integral e sobre mineração. Portanto, vejo que a nossa igreja está preocupada e precisa, porque o futuro do Brasil, sem um novo tecido sobre a ecologia integral, não se fizer, nós não avançaremos, não daremos conta de combater uma economia que mata e substituí-la por uma economia solidária. E aqui tenho uma grande alegria de contar de Belo Horizonte. Conto de Belo Horizonte porque é também algo dentro de uma circunscrição específica e pode inspirar. Nós temos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. São 3 setores, o setor social, o setor ambiental e o setor político. Não falo do setor político nem do social, mas do ambiental. No Vicariato Ambiental, nós temos uma mulher que é assistente episcopal. Aliás, são 3 mulheres assistentes episcopais do social, do político e do ambiental. A professora, que é doutora na área ambiental e é assistente episcopal nesse âmbito, é mãe de um dos nossos padres aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí compusemos este setor ambiental com 3 comitês, tratando questões muito sérias. Primeiro, o comitê sobre mineração na Serra da Piedade. A Arquidiocese de Belo Horizonte tem um case muito concreto. Nós temos a Serra da Piedade, onde está o Santuário da Padroeira de Minas, a 1.746 metros de altura, num território de 1.200.000 metros quadrados de área, com 3 biomas, na verdade, 2 biomas, Cerrado, Mata Atlântica e Campos Rupestres. E ali no entorno existe uma mineração criminosa e desrespeitosa, com todo o apoio do judiciário no nível de uma vara federal. E nós, então, temos esse comitê arquidiocesano sobre mineração na Serra da Piedade para preservação. Porque se nós não preservarmos ali, e aqui mostra uma questão muito concreta, o que acontecerá? A água vai secar. E ali tem um aquífero da mais alta importância e que tem e dá equilíbrio para toda a zona da região metropolitana de Belo Horizonte. Além de ser ferro da melhor qualidade, o ferro que temos na Serra da Piedade é tão bom quanto de Carajás, que é o único melhor no Brasil. E é ouro. Então, água, ouro e ferro. E nós somos, exatamente em toda essa área, temos uma atitude muito importante de preservação. Poderia
permitam-me dizer, sem nenhuma pretensão, se a Igreja Arquidiocese de Belo Horizonte fosse prelatória, extrativista, seria riquíssima, mas desequilibraria o meio ambiente. E ali temos um exemplo, por isso, esse Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade, que é uma luta judicial enorme para que nós possamos exatamente dali fazer naquela ferida que está fora do nosso território, mas no conjunto do maciço da Serra da Piedade, ofendendo a natureza e trazendo muito prejuízo, apenas enriquecendo alguns poucos, e enriquecendo de verdade, sem cumprir legalidades de recuperação e fazendo todo um caminho que é simplesmente lucrativo. Outro comitê arquidiocesano no ambiental é exatamente o Comitê para Águas. Nós precisamos discutir sobre isso, e a Arquidiocese de Belo Horizonte é demandada a ajudar a sociedade civil. Há poucos dias ou meses, eu recebi uma demanda de moradores de um condomínio de classe média alta, numa região, aqui na região metropolitana, dizendo: tem uma mineradora acabando com as nascentes aqui entre nós e precisamos de apoio. Então, criamos esse Comitê Arquidiocesano sobre Águas, exatamente para tratar de um assunto que é importante e que, bem tratado, é defesa dos pobres. Porque se a água encarece, os pobres não têm como usá-la e ninguém pode ficar sem água. E o terceiro comitê é o Comitê Arquidiocesano sobre Mineração. Porque em cada ponto da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais, e assim em interface com aquilo que vem em nível nacional e regional, precisamos de dialogar com as autoridades, com as instâncias públicas, com os governantes, com a Assembleia Legislativa, com o âmbito federal, exatamente para sensibilizar e mostrar o novo caminho. Assim, Daniel, e aos demais, um pouco resumidamente, algo concreto em nível nacional, regional e arquidiocesano da recepção da Laudato Si. E termino essa palavra dizendo assim: nós realizamos no sábado passado, dia 5 de junho, exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente para a Ecologia, a nossa segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral. Uma romaria que nasceu a partir do lamentável crime, tragédia acontecida em Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Em 2020, aconteceu a primeira romaria e nós a instituímos como um momento de grande importância social, educativa e política no caminho da Arquidiocese de Belo Horizonte. Penso que só assim nossa igreja receberá e efetivará a Laudato Si. É uma profecia que se realiza a partir das ações concretas na partilha que o senhor nos faz, Dom Valmor. E, a partir daí, se multiplicaram a participação e as perguntas também aqui, né? Também agora contamos com a participação do nosso querido Dom José Ionilton, lá de Taquatiara. Então, o senhor já tem todas Dom essas... José Ionilton também é meu conterrâneo, é baiano também, sertanejo. E também está conosco aqui a Doris, se juntou mais gente também no Rio Grande do Sul, o Selvino Rec também, a Marcília, aí de Santa Maria, a irmã Claudina também está aqui nos prestigiando, e manda um grande abraço para o senhor, Dom Valmor. Coisa boa então, a todos, um abraço também. A turma está realmente aqui colocando, e a Doris, então, coloca justamente isso, né? É preciso nossas ações pastorais e sociais voltadas para assumir concretamente a ecologia integral, sob pena de não avançar na evangelização de uma igreja com rostos dos povos do nosso país, né? E, justamente, elogiaram muito, viu, Dom Valmor, a ideia de que tem a participação das mulheres, principalmente nos temas voltados para o social, para o político e para o ambiental. Então, aqui o senhor está recebendo também muitas felicitações por isso, né?
a Marcília coloca justamente um vicariato importantíssimo e que pode, sim, servir de inspiração para tantos outros lugares do Brasil, onde a questão ambiental, como o senhor acabou de nos descrever aí, também toca a todos e a cada um de nós também. E a Doris já começa um pouquinho nessa nossa próxima rodada a fazer uma provocação aqui, como podemos despertar essa dimensão socioambiental na evangelização dos povos do Brasil, né? Como um compromisso dessas igrejas locais. O que fazer para tocar o coração dos cristãos nessa dimensão, que é um pouco o espírito dessa terceira rodada, vamos dizer assim, que nós tínhamos programado na hora de planejar o programa, que quais são esses desafios na perspectiva da ecologia integral para esse atual momento da história do Brasil, né? Quais são as questões que ainda estão colocadas como desafiadoras para a resposta tanto da igreja como da sociedade. Talvez por aí a gente possa compartilhar, e se soma agora conosco aqui o nosso querido Dom Erwin também, viu? O Mateus Alexandre de Fortaleza. Saudações, ou seja, nós temos Dom Erwin, que alegria! Nós estamos aqui, todos os biomas representados também por meio das pessoas que estão aqui conosco, nos acompanhando nesse programa do Amor. Então, quais são esses desafios que ainda continuam para nós, enquanto igreja, sociedade, e mesmo nesse momento da história do Brasil? Por favor. Eu acho que os desafios são enormes. São enormes porque, de um lado, nós temos complexidades muito grandes e artimanhas muito perversas. Quero dizer isso me referindo, por exemplo, com agora o projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados para flexibilizações, por exemplo, no âmbito dos licenciamentos. O que nós temos não é ruim, mas não é o que deve ser. E se nós abrirmos mão daquilo que está, nós vamos caminhar na direção de prejuízos ainda maiores. Então, é uma luta política insana, eu diria, e que precisa realmente de ter todo um trabalho de conhecimento técnico, de assessoria, de embates e de trabalho concreto, corpo a corpo, na perspectiva exatamente de a gente reverter essas situações e, ao invés de retroceder, avançar na direção de uma legislação mais adequada. Eu exemplifico isso aqui em Minas Gerais. Nós conseguimos, depois do crime tragédia de Brumadinho, em 2019, um mês depois, um diálogo que a Assembleia Legislativa aprovasse um passo adiante importante na legislação mineira quanto à questão dos licenciamentos. Um passo foi dado. Curiosamente, nós conseguimos uma aprovação naquele momento do passo em frente, por unanimidade, uma coisa extraordinária na Assembleia Legislativa de Minas. Porém, isso não resolveu, porque existem muitas instâncias outras de conselhos que são, inclusive, dominados por quem tem dinheiro e quem ganha mais dinheiro com tudo isso. Portanto, a luta realmente é insana. E a sociedade civil precisa conhecer e participar, porque muitas coisas acontecem exatamente dentro de uma perspectiva muito restrita e muito distanciada da vida comum das pessoas e do que as pessoas sabem. E a gente sabe que existem muitos mecanismos que nós precisamos conhecê-los, tentar desmontá-los e com eles nos confrontar. Eu vou dar um exemplo nesse trabalho nosso da Serra da Piedade. Estive com a juíza que decidiu pela retomada da mineração no âmbito da Serra da Piedade. Ela me disse assim: eu decidi pelos papéis que colocaram na minha frente. Ora, isso para mim exatamente é um comprometimento da autoridade e da competência. E então eu disse: eu convido a senhora para conhecer o local e ver essa maravilha de 2 biomas como Mata Atlântica e Cerrado contíguos. Ela disse: tenho medo da estrada.
a estrada é perigosa. Aí eu disse, eu levo a senhora de helicóptero. Ela disse, Deus me livre, pior ainda, mais medo eu tenho. Para exatamente dizer que existem coisas domésticas e coisas perversas e coisas complexas que a sociedade civil, a igreja, precisamos conhecer e nos confrontar numa luta que é muito dura e que dura sempre muito. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer de uma coisa muito simples. Nós temos que trabalhar a conscientização. Acho que a nossa igreja, a partir dos seus espaços e de outros espaços, tem que despertar a consciência das pessoas para a importância do meio ambiente, para a ecologia integral, como diz o Papa Francisco na carta encíclica, para um novo estilo de vida. Se nós não tivermos um novo estilo de vida, nós falaremos de ecologia integral. Poderemos saber tudo sobre ela, mas não a viveremos. E é importante viver para uma grande transformação. Neste sentido, para nós aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, ter a Serra da Piedade é exatamente uma escola. É um santuário mariano, é um centro de espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, é um grande santuário ecológico. E nós temos tratado de uma maneira tal que sentimos que todos os que ali vêm são tocados profundamente pelo sentido da importância da preservação, da salvaguarda e do respeito ao meio ambiente. Inclusive, gerando nas pessoas, em função de fecundar a sua ação política e a sua postura política na sociedade, uma perspectiva espiritual muito forte. Uma vez o cardeal Tolentino esteve aqui conosco pregando retiros e fazendo palestras na PUC Minas, e esteve lá. E ele me fez uma observação. Olha que interessante. Este é o único santuário do mundo que eu conheço que ao redor dele não tem comércio. É uma primeira observação. Segundo, é um santuário em que eu vejo jovens, adultos, mais velhos, todos contemplando. E uma coisa muito fundamental para a sensibilização é a contemplação da beleza da natureza, do seu significado, da importância, para uma educação pela ecologia integral, com força, para uma compreensão e assimilações e ações que sejam realmente mais decisivas na mudança de rumos políticos. E aqui queria colocar uma questão muito interessante, que nós, como igreja no Brasil, também como recepção da Laudato Si, nós estamos empenhados pelo projeto de lei que aprova a instituição do Junho Verde. É uma iniciativa nossa como igreja, como CNBB. Já temos a aprovação no nível do Senado. Esperávamos ainda nesse mês de junho, ou vamos ainda esperar que a Câmara dos Deputados aprove, exatamente em função de uma mais ampla e comprometida educação ambiental. Tínhamos essa legislação, mas o que agora está proposto, com apoio de muitos deputados e de muitos segmentos também, é exatamente fortalecer, porque agora é uma hora fundamental de darmos passos novos. Desculpa, Daniel, e aos demais, eu sou baiano, e baiano gosta de falar. Mas, se for depender das questões e das reverberações que temos aqui, o senhor pode continuar falando, pena que nós temos um limite para o nosso programa, mas isso nos provoca para novos momentos. E nós ainda temos mais ou menos umas 2 horas, Daniel. Tira um bocado, se tivermos muito, 20 minutos, mas nesses 20 minutos vamos tentar avançar o quanto pudermos, Dom Valmor. Muito obrigado por essa possibilidade desse diálogo, na verdade, né? E aqui, então, claro, também se soma conosco a professora Márcia Maria Oliveira, ela que foi uma das peritas do Sínodo da Amazônia, juntamente, como o senhor começou a falar de toda a questão da ecologia integral, todo o nosso povo de Deus que atua na campanha Vida por um Fio, de autoproteção das
lideranças e comunidades ameaçadas, né, no Brasil inteiro, principalmente na área rural, mas também a professora Márcia lembra da questão do pecado ecológico, né, que é algo que talvez tenhamos que ainda ter uma elaboração maior ou melhor, ou mais aplicável no cotidiano, mas que, de alguma forma, os documentos que se inspiram, então, o documento final do Sínodo e mesmo a querida Amazônia já nos trazem elementos importantes para isso, né? Laudelino também, lá de Caxambu, agradece a partilha, os questionamentos que estão sendo feitos. De Goiânia, da Comissão de Justiça e Paz dos Dominicanos, também a Nazaré também nos acompanha aqui, a Valdete Martins, o Padre Lopes, lá de Capuí, no Ceará também, Terezinha Toledo, de Resende, do Rio, e a irmã Vera Altoé, salvo engano, capixaba de nascimento, que também está lá na Amazônia. Ela reclamava, mas Daniel, 8 horas em Brasília, são 7 horas aqui. Mas eu falei, irmã, mas é por isso que o programa se chama Despertar, é para a gente levantar cedo, logo na sexta-feira, com essas questões dos embates e desse enfrentamento tão necessário no campo socioambiental, né? E, por isso, então, eu acho que, tentando responder a isso, né, diante de tantos... Parece que a percepção que nós temos é que estão com medo de a atual configuração ter um fim mais rápido do que o previsto, e parece que estão tirando todas as maldades agora, né, Dom Valmor? O senhor falava dessa enxurrada de decisões, a própria campanha Vida por um Fio também, em consonância com tantos irmãos e irmãs, também está fazendo a sua incidência política juntamente com a CNBB, com os bispos da Amazônia, para impedir que essas legislações que regularizam a grilagem prospere e, como o senhor mesmo disse, liberem a possibilidade de fazer os empreendimentos sem licença ambiental, sem a escuta dos povos prevista, né? Então, a nossa quarta rodada, então, já quase que caminhando para o nosso final do programa, que, como o senhor viu, tem um pouco essa estrutura do método Ver, Julgar, Agir, Rever, Celebrar, né? Que é justamente isso, né? O que se pode fazer concretamente enquanto igreja, nossas pastorais sociais e organismos, também aproveitando o contexto da Sexta Semana Social, né? Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho, tendo economia, soberania e democracia como temas transversais, né? Nessa perspectiva de fortalecer o profetismo na igreja, né? Na defesa da ecologia. Quais são os papéis que também podemos ter nas universidades, né? Se eu entendi bem, boa parte das pessoas, aí o senhor estava dizendo da participação das mulheres na estrutura da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Mas que, salvo engano, algumas são professoras, né? Quer dizer, então, esse diálogo com as universidades é muito importante e com as demais organizações da sociedade civil, né? O que nós podemos esperar aí, também dos poderes constituídos atualmente? Então, agora, essa última rodada, um pouquinho, diante de tudo que já se fez, da recepção que já se teve, o que mais podemos fazer enquanto igreja e sociedade enfrentando esse atual momento da conjuntura brasileira, Dom Rômulo? Por favor. Então, Daniel, eu vou partir da palavra da Márcia, professora Márcia, sobre o pecado ecológico. Eu acho que o pecado ecológico nós estamos cometendo o tempo inteiro, exatamente porque nosso estilo de vida está na contramão do respeito ao meio ambiente, à natureza, à casa comum. Então, nós precisamos falar muito do pecado ecológico. E aqui, talvez, um modo didático, pedagógico e educativo para falar dele é a campanha que pode ganhar ainda mais força. Amazoniza-te. Eu acho que isso é importante, porque, veja bem, é uma força enorme aquilo que nós escutamos, dizemos e o que significa Amazonas. Amazoniza-te. Então, é um compromisso muito importante, muito sério de sensibilização, de conhecimento e de coragem e disposição para uma luta política que não é fácil. Nós temos aí, quero aqui fazer uma referência ao trabalho do que tem acontecido com os indígenas, com as terras indígenas. Não é fácil o que vai nos bastidores.
E nós trabalhamos muito nessa perspectiva e aí em sintonia com todos os que estão como protagonistas. Então, eu acho que o Brasil precisa de ouvir mais e nós, como igreja, temos este comprometimento. Amazoniza-te. Isso não significa apenas defender um território. É também, porque é importante, fundamental, Dom Erwin está aí, Dom Ionilton e outros que conhecem melhor, e não sou eu mais indicado para dizer da importância desse território, da sua história, etc. Mas isso significa uma educação. Portanto, Amazoniza-te é um projeto educativo para o Brasil e que é da mais alta importância, emendando a consciência fundamental daquilo que é importante que nós temos onde estamos. Eu digo isso assim, aqui temos a Serra da Piedade, que tem sido tratada, aliás, se não fosse a igreja, já tinham acabado com ela, sem dúvida. É um trabalho de muitos anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas não usufruem nem da beleza o suficiente, nem da espiritualidade, e não se atinam para a importância do lugar e da força do contexto ambiental. Então, quando falamos de Amazoniza-te, eu acho que nós estamos falando de uma verdadeira revolução civilizatória na consciência ambiental. Isso é muito importante, porque é o que é mais significativo na grandeza e na riqueza do que nós temos como Brasil. Portanto, nós temos que falar que estamos todos melados pelo pecado ecológico, que nós precisamos nos limpar dele com uma postura nova e muito significativa. Neste sentido, acho que os nossos centros educacionais, sobretudo as nossas universidades, têm uma grande tarefa. Sobretudo porque estamos com os jovens, com aqueles que tomarão decisões, e que é muito importante, inclusive como uma formação no horizonte da doutrina social da Igreja para uma incidência política mais profunda. Porque o que nós estamos vendo dos desmantelamentos, do caos político na sociedade brasileira, nós precisamos de gente com outra sensibilidade. Porque, do contrário, por razões ideológicas e por razões muito pífias, nós vamos continuar escolhendo aqueles que não têm condições de levar adiante absolutamente nada, até porque são pessoalmente descompassados e não têm a sensibilidade necessária e suficiente. Portanto, nós precisamos, como igreja, no trabalho de educação, educar muitas pessoas e ter representantes e pessoas em lugares muito importantes e que tenham condições de fazer um diálogo à luz destes valores e destes compromissos sociais e políticos fecundados e inspirados exatamente pela doutrina social da Igreja. Essa é uma tarefa enorme que nós temos. Por isso, nós, como igreja, não podemos estar nos desgastando e perdendo força com embates que não valem a pena. E, lamentavelmente, isso tem acontecido, inclusive, dentro da igreja. Precisamos de nos fortalecer. E a igreja tem uma tarefa muito importante. Respeitamos a sociedade civil, o Estado democrático de direito, as instituições que precisam ser fortalecidas, mas nós, como Igreja Católica, temos um papel determinante, que é o falar, é o conscientizar, é o agir, é o articular político, é uma ação que nos dê condições realmente de desenhar um novo cenário e de reconstituir esse tecido esgarçado social e politicamente da sociedade brasileira. Por isso, o ponto de partida da conscientização do pecado ecológico é muito importante. Aliás, porque ele não é um pecado
que se limita àquilo que é da natureza, mas sobretudo, ofende as relações entre pessoas, o respeito à sociedade, o respeito às instituições, aos povos tradicionais, especialmente aos pobres e sofredores. Sem um novo estilo de vida, nós não vamos avançar. E é importante que a Igreja contribua muito decisivamente. Por isso, não podemos fazer essa dicotomia entre fé e ecologia, fé e política, fé e ação social. Nós temos uma contribuição que é muito determinante e fundamental, porque nós estamos no Brasil que não só em razão da pandemia da Covid-19, mas também da pandemia política, nós precisamos trabalhar por uma grande reconstrução. E a nossa fé tem um compromisso muito fundamental, até porque nós não nos ancoramos em qualquer palanque, em qualquer coisa, em qualquer tipo de discurso. Nós temos uma força profética e uma tradição e uma herança que pode ajudar o Brasil, e temos que ajudar. Será vergonhoso se nós, os cristãos, e aqui digo na liberdade de estarmos aqui, nós, os cristãos católicos, não ajudarmos a mudar com urgência os rumos da sociedade brasileira. Esses elementos todos que o senhor apresenta, quer dizer, nos tocam desde a formação da consciência, né? E quero de público agradecer a questão que a professora Márcia, aos sábados, tem se dedicado conosco, Dom Valmor, junto com tantos outros, como o Felício Pontes, o nosso sacerdotes, cristãos leigos e leigas, na formação que estamos promovendo todos os sábados pelas manhãs também, e na própria formação da campanha dessa consciência do Amazoniza-te, né? E, ao mesmo tempo, sobre essa dimensão pessoal, como o senhor colocava, e coletiva, né, do pecado ecológico que nos toca a todos, né? E dizer, meu pai e minha mãe, quando o senhor falava de Serra da Piedade, vieram aqui porque eles são assíduos aqui em Colatina, às margens do Rio Doce, viu, Dom Valmor? No acompanhamento das missas no santuário. Saudações reverentes a eles. Tá bom, vou dar um abraço. Ambos vieram aqui na porta onde eu estou aqui hospedado esses dias, acolhido e colaborando, e aí eles, quando ouviram Serra da Piedade, como o senhor disse, então tem esse caráter e essa escola, né? E realmente tem coisas que às vezes precisa de vir uma pessoa de fora, como o senhor trazia o próprio cardeal, para a gente perceber os valores e a riqueza que temos, né? E por isso, então, esse despertar da consciência é muito importante. E aí, muitas outras pessoas, Padre Gianfranco, Irmã Damiana, lá de Itacoatiara também, o Padre Boing valoriza aí a questão do Amazonista e também coloca, né, o desafio dos presbíteros e do clero, né, para essa conversão ecológica e esse novo estilo de vida, né? Então, concordando, a professora Suzana coloca essa dimensão como um aspecto que precisa ganhar destaque na formação dos fiéis, né? E se dá também os parabéns. A irmã Damiana também diz que conheceu o senhor justamente na Bahia, né? E essa expressão boa sobre a questão da pandemia, porque o senhor sublinhava vários desses problemas a gente já vinha enfrentando enquanto processo social e político brasileiro. Durante a pandemia, essas coisas se escancararam, apareceram de forma assim que não se podia mais esconder. E por isso, então, a necessidade de juntar ética e política, fé e ecologia, e agora também se acrescenta aqui conosco o próprio Benedito Alcântara, né? Ele que é lá de Macapá, trabalha lá com Dom José Conte, né? Da Comissão de Justiça e Paz lá, de muitas experiências de pastorais socioambientais à luz da Laudato Si, né, que se pode implantar e conhecer, né? Tiago também de Santarém se junta aqui conosco, e assim, então, nós vamos concluindo o nosso programa, mas com esse gostinho de quero mais, Dom Valmor. O senhor realmente deixou a gente... Quando o senhor começava a sua apresentação, eu retornava nas minhas várias leituras, né, sobre os sertões, né, Grandes Sertões, e aí pensava justamente
na riqueza dessa sabedoria dos povos tradicionais e da forma como eles se expressam para dizer em palavras aquilo que seria impossível, né, do nosso sentir, do nosso conhecer, a partir desse olhar de quem tem as suas raízes muito fincadas, né? E como gente sertaneja que se torce, contorce, mas vai lá no fundo buscar a água essencial para a vida, né? E com isso, Aliás, então... Daniel, permita-me, eu defino o sertanejo como a árvore do cerrado. Enverga, mas não quebra, descasca e se renova. Mesmo que ponham fogo, ela ainda tem resistência, e nesse sentido eu não posso deixar de mencionar nossa querida amiga comum, Dom Valmor, a nossa Sônia, né? Lá de Montes Claros, a nossa atual Isso presidente mesmo, do... a Sônia é um exemplo concreto e belíssimo. Bom, Dom Valmor, nós temos que ir concluindo, então eu quero agradecer a presença e a participação de todos e todas que estiveram aí conosco. Foram tantas participações que eu não sei se eu consegui contemplar a todas, mas eu agradeço muito e peço que as pessoas possam compartilhar. Esse programa depois, Dom Valmor, ainda é visto, é utilizado para que a gente possa também trabalhar nas formações e nesse despertar da consciência. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, e até dizer para os nossos irmãos e irmãs que hoje à noite nós voltaremos a nos encontrar, porque a Rede Brasileira de Justiça e Paz, que engloba as comissões de Justiça e Paz diocesanas, das arquidioceses, as regionais e a brasileira, e toda a rede de religiosos, né, das famílias, dos institutos e da própria CRB, a JPIC, né, Justiça, Paz e Integridade, vamos nos encontrar para realizarmos a nossa escuta para a Assembleia Eclesial da Amazônia, ó, tão amazonizado que eu estou, só penso na Amazônia, mas da América Latina e do Caribe, né? Então, hoje à noite a gente volta a se encontrar e, ao mesmo tempo, no dia de amanhã, no sábado, a gente vai continuar com as leituras. Tivemos uma grande participação de todos os biomas do Brasil também e queremos, então, também dar a nossa contribuição enquanto pastorais sociais e organismos nesse campo, né? E passo, então, agradecendo a participação e convidando para o próximo programa. Na próxima sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui e está aí com o nosso Dom Luiz Fernando Lisboa, lá de Cachoeiro, viu? Também saudando, agradecendo o Dom Valmor pelo testemunho ecológico com a maravilha da Serra da Piedade. Aliás, Dom Luiz Fernando esteve conosco e participou da nossa segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral. Um abraço a ele, aos irmãos bispos, a todos os irmãos e irmãs. E um convite, venham nos visitar e ver a grande e bela escola que é a Serra da Piedade, centro de espiritualidade e grande santuário ecológico e mariano também. Muito obrigado, Dom Valmor, então, e a gente depois marca novamente, vamos pedir ao Chico que faça essa mediação para a gente ter uma outra ocasião para conhecermos um pouco mais de perto essa igreja centenária agora da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nosso abraço. Um abraço, Nossa Daniel. Sempre à respeito e admiração. disposição. Amém. Coragem com a CBJP e com a rede de comissões diocesanas. Seguiremos. Muito obrigado, Grande Dom Valmor. abraço. Muita Um paz abraço a a cada todos. um. Saúde e paz.